Sabe aqueles dias em que você sente que alguma coisa está errada? Um sentimento que algo precisa ser feito, mas você não sabe o que. Como se você tivesse esquecido de fazer algo importante. Eu estava em um desses dias. E esse é um sentimento angustiante, pois eu sou do tipo de pessoa metódica que gosta de concluir todos os projetos dentro de um prazo. Trabalho com jornalismo, logo já vi de tudo. Tudo que você pode imaginar de mais bizarro eu já presenciei, ou conheci alguém que presenciou. É um trabalho interessante, sempre nos surpreendemos, mas naquele dia aconteceu algo diferente, algo que obviamente não acreditaram em mim. Eu sei, nem eu mesmo acreditaria se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Como havia dito, era um dia daqueles que a gente acorda sentindo que algo está fora do lugar, mas tudo bem, a falta de sono e o excesso de café sempre me deixam paranoicos. Lá fora estava um belo dia, acordei por volta das 8 da manhã e preparei o meu café. Buck, meu cachorro, já estava correndo pela casa, animadíssimo. O levaria para passear mais tarde. Moramos só nós dois, eu e Buck. É melhor assim, eu nunca quis casar ou ter filhos, e já não tenho mais contato com minha família. Sou um workaholic, em outras palavras, eu sou um trabalhador compulsivo assumido. Só me importo com meu trabalho e meu cachorro. Sei que estou enrolando, mas vocês precisam saber que não sou louco. Não tenho histórico de doenças mentais na minha família. Minha rotina é de uma pessoa normal. O café estava pronto. Me sentei na poltrona, peguei meu jornal para ler a manchete. Era sobre um homem de meia idade que matou a esposa e o filho com um tiro na cabeça e depois se matou. Foi trágico, mas pela primeira vez vi uma matéria minha na primeira página. Estava orgulhoso. Ignorei aquela sensação e continuei lendo meu jornal. Foi realmente um ótimo trabalho. Buck estava inquieto, mais que o normal. Já não parecia mais felicidade. Ele estava tentando me avisar algo. Estava latindo para a janela. Vi de relance algo passando do lado de fora. Acho que alguém estava no meu jardim. Ouvi o barulho de chaves. Buck começou a latir para a porta. Agora alguém está tentando entrar. Na verdade, alguém estava destrancando a porta. Ninguém tem a cópia da minha chave. Naquela altura eu já suava frio. Abriu a porta. Vou dizer novamente, não sou um louco. Não tenho históricos de doenças mentais na minha família. Não tenho motivos para inventar isso. Sou um jornalista e prezo pela verdade. Ali na porta estava eu, ou uma pessoa muito parecida comigo. Ele tinha o mesmo corte de cabelo, os mesmos óculos arredondados e estava usando exatamente as mesmas roupas que eu. Uma calça jeans azul escura e um sapato marrom. Tudo igual, exceto o sangue. Tinha sangue por toda a roupa e nas lentes dos óculos também. Além de estar segurando um machado que parecia ter sido usado para destroçar um animal. Tinha resquícios de carne nele. Não quero nem imaginar o que era aquilo. Assim que me viu, ele abriu um sorriso bizarro que me gelou a espinha. Aquele definitivamente não era eu. Buck estava extremamente assustado. Não parava de latir para o impostor. Foi tudo muito rápido. Não pude fazer nada quando o homem cravou o machado na cabeça de Buck. Ou quando o desmembrou. Parte por parte. Vomitei. Cada golpe que me fazia tremer. Eu não entendi o porquê daquilo estar acontecendo. Não fazia o menos sentido. Precisava perguntar. Quem é você? Ele apenas me encarou com o mesmo sorriso no rosto. Me desculpe, Gerard. Isto não precisa ser feito. Sua voz era idêntica à minha. O jeito que falava, o seu olhar era tudo idêntico ao meu. Mas não era eu. Não podia ser eu. Fui recuando devagar, na esperança de ele não notar e de eu estar pelo menos uma distância segura para conseguir fugir. Para onde está indo? Tremia ao ouvir aquilo. Precisava distraí-lo, ganhar tempo. O que precisa ser feito? Você sabe, eu sei para onde está indo, Gerard. E eu? De onde você veio? O que é você? E por que você parece comigo? Muitas perguntas. Isso me dá dor de cabeça. Por favor, não saia desta sala. Vamos facilitar as coisas, tudo bem? Escuta, seja lá quem for você, eu tenho dinheiro, posso te dar tudo o que quiser, sou um homem bem-sucedido. Olhe. Mostrei o jornal. Está vendo? Essa é a minha história. Eu sou um grande jornalista. Ah, claro, a sua história. É minha também. Eu sou Gerard, aliás. Tudo o que você é, eu também sou. Tudo o que você faz, eu também fiz. E tudo o que você tem, eu também tenho. Você não pode barganhar com você mesmo. Então por que não nos juntamos? O primeiro caso de clonagem humana. Juntos ficaríamos famosos e faríamos uma fortuna. A essa altura, eu já não queria saber mais quem ele era. Eu faria o possível para sair dali vivo. Ele soltou uma risada histérica. É tão patético me ver desta forma. Pensei que fosse mais inteligente.
No fim, você não passa de um homem miserável, psicopata, cuja vida não vale nada. É até compreensível você não ter feito aquilo. Pobre Gerard. Aquelas palavras me atingiram com um soco no estômago. Ele sabia. Me deixe em paz. Gritei em lágrimas. Você não sabe nada sobre mim. Eu tenho uma vida maravilhosa. Eu não vou deixar você e ninguém estragar. Você mesmo já estragou sua vida, Gerard. Eu vou garantir que ela seja um inferno a partir de agora, dia após dia. Esse é o seu destino, sofrimento eterno. Não poderia mais continuar ouvindo aquilo. Eu estava bem perto da minha estante. Abri a gaveta e puxei minha pistola. Tem certeza que vai fazer isso? Você realmente quer se tornar o que eu me tornei? Três tiros em seu peito foi o suficiente para ele cair no chão. Me aproximei. Ele estava rindo como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Já estava farto dele. Peguei meu machado e cravei no seu rosto. Ele não estava mais rindo, mas seu rosto estava igual ao meu. Eu não gostava daquilo. Retirei o machado e dei mais outros golpes, e outro e outro. No fim, só via ele e uma sopa de carne, sangue e ossos quebrados. Seu olho pendia para o lado. Achei aquilo engraçado. Ele não tinha mais rosto, era apenas um corpo, vestindo minhas roupas. Levei-o para fora, cavei um buraco fundo, passei a tarde inteira cavando e finalmente joguei ele dentro e o enterrei, junto com minhas lembranças. Desmaiei. Minha cabeça dói. Dormi no jardim. Devo ter bebido demais ontem à noite. Meu cachorro está aqui. Ele está fazendo o que é fora? Até onde me lembro, ele fica no meu quarto de decoração. Que seja, estou com fome. A porta está trancada. Cadê minhas chaves? Droga, perdi de novo? Ainda bem que guardo a reserva embaixo do vaso. Buck está agitado hoje. Não vejo a hora de ver meu amigão. E Buck estava me esperando. Tinha mais alguém na casa. Vocês não vão acreditar nisso. Mas na poltrona estava eu, lendo o jornal. E pelo menos algo muito parecido comigo. Agora me lembro o que eu preciso fazer.